Então, hoje é a última aula da parte de background, né, dos conceitos que a gente precisa para entender semicondutores. E, tradicionalmente, é uma aula até mais leve do que as anteriores, apesar de envolver um pouco de matemática, mas o conceito, a ideia da aula é bem simples. E aí, dependendo do andar da carruagem, eu pretendo começar já a teoria de bandas, que é o assunto específico de semicondutores, na aula de hoje ainda. Se não der, não tem importância, a gente começa na aula que vem. Então, nosso principal objetivo é encontrar uma relação entre corrente e concentração em um material, tá? Nós vamos precisar dessa relação para, no final do curso, deduzir a equação de Shockley, que é a equação que dá a relação entre corrente e tensão numa junção PN, ou num diodo, né? Que basicamente é a fórmula com que se começa um curso de circuitos eletrônicos. Você começa geralmente com a equação de Shockley. Então, na dedução dela, a gente precisa da relação que nós vamos deduzir na aula de hoje. Ok? Então, a fórmula final da aula hoje vai voltar de maneira proeminente no curso. Então, como eu falei, o que a gente quer na aula de hoje é simplesmente uma relação entre fluxo de partículas, que é corrente, né? E a concentração de partículas dentro de alguma região. Então, a lógica dessa relação é bem simples. Mas na hora de transformar essa lógica em linguagem matemática, geralmente ocorrem algumas dificuldades. Então, nós vamos tentar primeiro estabelecer a lógica, de novo, por meio de exemplo, para vocês verem que não tem nada demais. Nossa, mas tá uma dificuldade para secar isso aqui. E aí depois a gente massageia a lógica para colocar ela em uma linguagem matemática formal. Então, imagina a seguinte situação. Imagina que você tem um volume aqui, pode ser uma caixa, e tem um certo fluxo de, eu acho que no livro eu chamo isso aqui de N partículas por segundo entrando na caixa e M partículas por segundo saindo da caixa. Então, N e M são fluxo. Nosso objetivo é relacionar N e M com a quantidade de partículas que tem dentro da caixa. Então, se quiser colocar isso do jeito um pouco mais mundano, imagina que a sua caixa é um lugar onde está tendo a sua festinha de faculdade. Devido ao Covid, tem uma porta de entrada e uma porta só de saída. Então, você não pode entrar e sair pela mesma porta. Se você quiser entrar e sair pela mesma porta, é só se expressar NM em termos de fluxo líquido. Não muda nada a lógica. Mas não precisamos disso. Então, imagine que tem uma porta de entrada e uma porta de saída. E vocês que não são mais bichos, né? Mas vocês ainda não conhecem a faculdade, então, na prática, vocês ainda são bichos, vítimas aí da pandemia. Vocês foram dado o trabalho ingrato de contar a quantidade de pessoas que entram por, sei lá, por minuto. A festa tá brava. Tem gente por minuto entrando e gente por minuto saindo. Então, N seria a quantidade de pessoas que entram por minuto. E M, a quantidade de pessoas que saem por minuto. E vamos chamar de P, a quantidade de pessoas dentro da festa. Ok? Qual a relação entre N e MP?
Eu quero que vocês me contem, tá? Não quero fazer isso sozinho, não. Qual a relação entre N e MP? Relação exata, eu não sei, mas se N for maior que M, P aumenta, e se M for maior que N, P diminui. Tá. Mas a gente consegue uma relação exata. O Stefano sugeriu que N menos M é igual a P. Então vamos lembrar. N, o que é N? Pessoas por minuto. Isso. O que é M? Pessoas que saem por minuto. Teria que dividir por minuto? Por tempo? E o que é P? Pessoas. Pessoas, né? Em um determinado instante de tempo. Então essa relação pode estar correta? Não. Não pode, né? Tem alguma coisa errada, porque isso aqui é gente que entra e gente que sai. Isso menos esse termo menos esse é o fluxo líquido de pessoas que entra, correto? Então, se eu digo que entra 4 pessoas por minuto e saem 2 pessoas por minuto, está entrando 2 pessoas por minuto, certo? Isso é igual a o número de pessoas que tem lá dentro? Não. Não pode ser, né? Percebeu, Stefano? O que está faltando, então? Então, vamos supor que isso aqui seja 2. N menos M seja 2 pessoas por minuto. O que isso te diz em relação à quantidade de pessoas aqui dentro? Que a cada minuto a quantidade de pessoas aumenta em 2. Então, por exemplo, depois de 2 minutos aumentou 2 pessoas. Depois de 1 minuto aumentou 2 pessoas, certo? Correto, pessoal? Então, o fluxo, ele te conta o tanto de gente que tem lá dentro? Não diretamente. Ele te conta o quê? A variação de pessoas lá dentro. Ele te conta a variação em relação ao quê? Ao tempo. Ao tempo de pessoas lá dentro, certo? Então, se eu digo que está entrando 2 pessoas por minuto, eu sei que depois de 1 minuto vai ter 2 pessoas a mais do que tinha antes, certo? Correto? Certo. Então, isso aqui tem que ser igual a... Vamos supor que você começou a medir no tempo t, esperou um tempo e comparou com o que você tinha no tempo t. Essa aqui é a variação de pessoas, certo? Essa relação está correta agora? Ainda não. O que está faltando? Faltando dividir por delta t. Não, mais fácil do que isso. O que está faltando? Do lado esquerdo. Multiplicar por delta t. Para você saber que intervalo de tempo é esse. É 1 minuto, é 2 minutos, é 3 minutos. Se delta t são 3 minutos, e aqui for 2, quer dizer que essa variação aqui vai ser... Se entra ao todo 2 pessoas por minuto. Depois de 3 minutos entrou quantas pessoas? 6. Então o que está faltando fazer desse lado? Multiplicar por delta t. Isso. Essa é a única lógica que a gente precisa para a aula de hoje. Depois a gente precisa só incorporar aqui nessa relação algum mecanismo de coma alcoólico, pessoas morrendo por coma alcoólico, que eu vou fazer isso daqui a pouco. Mas fora o coma alcoólico, essa é a relação lógica. William, você percebeu que é a mesma coisa que você escreveu? O que eu escrevi na lousa é o que você escreveu aí no chat? Tá. Tranquilo, gente? Então, todo mundo entendeu a lógica? Tem. Isso aqui é uma relação lógica. Se entra n menos m por unidade de tempo,
dentro do intervalo ΔT, vai ter essa vai ser a variação. Algum problema com essa fórmula, com essa lógica? Molezinha? Tá. Então, nós vamos... Sempre lembra, o que isso aqui está me contando? Isso aqui está me contando o que entra menos o que sai é o que ficou. Tá? Não esquece nunca de olhar para uma fórmula matemática e entender a mensagem dela. Qual é a mensagem dessa fórmula? O que entra menos o que sai é o que fica. Certo? O que entra menos o que sai é o que fica. Agora, nós vamos mudar nada na lógica. Nós vamos simplesmente colocar ela numa forma mais elegante. Tá? Tudo bem, gente? Mas a mensagem é a mesma. Ok? Então, em vez de chamar o fluxo que entra de N e o fluxo que sai de M, eu vou atribuir um eixo Z aqui, tá? Se N e M são fluxos em posições diferentes e eles podem ter valores diferentes, eu posso expressar esses dois valores em termos de uma única função de Z, que eu vou chamar de F. Então, F de Z, que vai ser função de Z, é simplesmente o fluxo em um determinado ponto Z. Então, se eu chamar esse ponto aqui de Z0 e esse ponto aqui de Z0 mais ΔZ, N é nada mais, nada menos que F de Z0. E M é nada mais, nada menos que F de Z0 mais ΔZ. Compreenderam? Entenderam, gente? Então, eu vou reescrever isso aqui em termos de um fluxo que pode... Aliás, eu coloquei Z0 aqui, mas eu podia colocar simplesmente Z, tá? Então, eu vou pôr só Z, que aí fica com uma notação que vocês estão mais acostumados, mas tanto faz. Ficou muito grande. Então, lembra que F é nada mais, nada menos do que o fluxo de pessoas expresso como função do espaço, da posição. Então, se F de Z for maior do que F de Z mais ΔZ, quer dizer que a festa é um sucesso ou é um fracasso? Sucesso. Porque está entrando mais gente do que saindo, né? Opa. Ok? Volta, filho. Voltou. Mais calma aí na sua cadeira. Foi. Tudo bem? Todo mundo? Então, vamos melhorar ainda mais essa relação. Imagina que isso aqui é, na verdade, uma caixa. Então, dentro da lousa, ela tem uma seção transversal que a gente vai chamar de A. Ok? Então, A, imagina que é uma caixa, você está vendo a tampa dela. Para dentro do quadro, ela tem uma área A. Então, é um retângulozinho, uma caixa. Ok? Em vez de expressar o número total de pessoas como sendo P, número total de pessoas, vamos expressar o número total de pessoas em termos da
Agora não posso mais falar de pessoas porque virou 3D e a gente ainda não voa, né? Então, o número de partículas dentro da caixa, vamos expressar o número de partículas em termos da concentração de partículas. Então, se eu chamar de novo a concentração de ρ, igual eu fiz na aula passada, esse P vai ser o quê? Então, a concentração volumétrica é ρ. Então, P vai ser? Densidade ou concentração, tanto faz. Eu tô tentando usar concentração em vez de densidade, porque tem a densidade corrente, né? Só para diferenciar, mas se você quiser chamar de densidade volumétrica ou concentração, dá no mesmo. Tipo, ρ é o número de partículas por unidade de volume. Então, quem é P? Não, Carolina. É o contrário. Se ρ é o número de partículas por unidade de volume e P não é o número total de partículas, então é ρ vezes o volume. Ficou claro, Carolina? Isso. Então, eu vou escrever o lado direito da equação em termos de ρ. Vai ser ρ T mais ΔT menos ρ T eu vou escrever aqui, tá? Porque eu preciso de espaço para cá. Vezes, então isso aqui é vezes, tá? Tá multiplicando. A área da seção transversal, tá? Que eu não desenhei, porque eu desenhei só 2D, mas esse A é a área lá de dentro. Então o volume vai ser A vezes... Esse volume da caixa é A vezes... A altura? Ó, a altura da caixa está entrando, já está no A. Ah, tá. O A é essa dimensão vezes a que entra. A pra longitude aí, a Que é largura. L, que o Z, Delta Z, Z. delta Z. Tá. Delta Z. Correto? Todo mundo entendeu? Esse aqui é o volume da caixa. Então, essa área é essa distância vezes a que entra na lousa. Pessoal, trivial, tá tranquilo? Ou você está começando a bagunçar a vida? Acho que tá tranquilo, professor. Eu que buguei aqui. Tá. Então, esse F é o fluxo total, correto? Ele é o fluxo total. Eu vou expressar ele em termos da densidade de corrente. Se F é o fluxo total, isso aqui é o fluxo por unidade de área, então F é igual a J vezes essa área, certo? Porque o fluxo é unidade, esse J é o fluxo total, a corrente total, dividido pela unidade da área transversal à corrente, como a gente viu na aula passada. A área transversal à corrente é A. Então, esse F de Z aqui vai virar J Z menos J Z mais delta Z vezes a área. Até sobraria espaço aqui para o A delta Z aqui. Não sobraria porque eu esqueci do delta T aqui. Então aqui eu tenho vezes a área vezes delta T igual a isso aqui. Então, essa fórmula e essa fórmula são absolutamente idênticas. Nós trocamos 6 por meia dúzia, certo? Posso apagar de baixo? Sim. Bom, é óbvio que a área está dos dois lados, eu posso cortar, né? Então, eu vou cortar aqui com o dedo, tá? Essa área, eu posso cortar com essa.
E agora, em nome do garbo e da elegância, o que vocês sugerem que eu faça? Só em nome do garbo e da elegância. Passa o Z dividindo pro outro lado e T pro outro. O nosso senso estético pede, né? Que eu tenha tempo de um lado e Z do outro. Todo mundo compartilha esse nosso senso estético? Então Nossa, por favor. vamos seguir, né, então, o nosso senso estético, porque, afinal de contas, beleza é importante, né? Já diria o Immanuel Kant. Então, aqui vai ficar... Aliás, vou fazer isso direto aqui, para não perder tempo. Vou passar o ΔZ dividindo aqui. Vou passar o ΔT dividindo aqui. Ok? Todo mundo está feliz? Feliz é muito forte, mas deu pra entender. Ah, não, sério, hoje é dia do professor. Pelo menos finge. Estou muito empolgado, professor, você mudou minha vida. Agora que eu sei que JZ menos JZ mais ΔZ sobre ΔZ é igual a ρ de T mais ΔT menos ρ de T sobre ΔT, eu sou um novo homem. Obrigado, Stefan. Bom, pessoal, e agora? O que o seu senso estético clama? Um Dzinho. Um Dzinho? O que você quer dizer com Dzinho? É derivado. Você quer que esse delta vira pequeno, né? Aham. Você quer que esse delta fique pequeno o suficiente para que isso aqui vire se ΔT for pequeno o suficiente, isso aqui vai ser? Derivado. Vai ser a derivada. Eu vou colocar a derivada parcial aqui, eu não posso escapar dela, porque essa concentração pode ser função de espaço também. Então isso aqui vai ser a derivada parcial de ρ em relação a t. E do lado de cá? Menos a derivada. Menos. Todo mundo viu que é menos a derivada? De J em relação a Z. Entenderam, gente? Pessoal? Vocês já viram essa fórmula antes? É a primeira vez que vocês veem essa fórmula ou vocês já viram ela antes? Acho que é. Deixa eu escrever a versão 3D dela. Essa é a versão 3D dela. Vocês já viram ela? Eletromag. Conservação de cargas. Eu ainda não vi, professor. Tá, então eu vou falar algumas palavras sobre ela. Se ρ for concentração de cargas e J for uma corrente, a versão, se você fizer isso para as três faces, você vai chegar a menos delta dj dz, menos dj dx, menos dj dy, você vai chegar no divergente de J, ok? Aí você vai chegar nessa relação, ok? O que é... Quando ρ é concentração de cargas e J é corrente elétrica, não importa qual corrente, tá, gente? Eu não falei que é arrasto, não falei que é difusão, nem que é uma combinação das duas, só falei que tem uma corrente. Nessa forma, geralmente você vai encontrar na literatura a afirmação que essa fórmula expressa uma lei extremamente fundamental do universo, que cargas são conservadas. Ok? Eu acho meio
mistificante esse negócio que os livros falam. E eu não gosto muito disso. Por quê? Porque não é que a fórmula está provando que cargas são conservadas. A fórmula simplesmente está afirmando que carga é conservada. Isso aqui é, em linguagem matemática, a afirmação que as cargas que entram menos as cargas que saem são as cargas que ficam. A gente deduziu a fórmula pensando primeiro em pessoa, depois em partícula. Na cabeça de algum de vocês, às vezes, tinha umas abelhinhas, mosquito, bolinha, qualquer coisa. Se você está afirmando que o que entra menos o que sai é o que fica, você chega nessa relação. Então, isso aqui não é a prova ou a dedução de que cargas são conservadas. Isso aqui é a afirmação de que cargas são conservadas. Se cargas são ou não conservadas, alguém tem que ir lá na natureza e fazer um experimento e interrogar. Parece que é. Parece que é uma lei da natureza. Partículas não são conservadas, mas cargas são. Então, isso aqui expressa uma das leis mais fundamentais em física moderna. Mas vocês entenderam o espírito da coisa? Uhum. Quando vocês encontrarem, então, essa fórmula no curso de eletromag, não assusta com ela, tá? Ela só está te falando que o que entra menos o que entra menos o que sai é o que fica. Ok? O triângulo para baixo é gradiente? Como é que é? Você está falando desse ou desse? Não, o de cima. Aqui é o gradiente de J. O gradiente. Porque se tivesse feito para as outras faces, você teria que encontrar aqui dj dz mais dj dx mais dj dy, entendeu? Nossa, faz muito sentido. Eu só não fiz isso porque a lógica é a mesma, é um pouco de perca de tempo. Mas é só isso. Essa aqui é a versão 3D dessa forma. Entendi, obrigado, professor. Beleza? Tá. Então, apesar de cargas serem conservadas, e apesar de que a gente está realmente interessado nessa relação para ρ sendo concentração de cargas e J sendo corrente, nós não estamos interessados em todas as cargas do universo. Nem todas as cargas do material semicondutor. Nós estamos interessados em cargas que contribuem para a corrente. Estamos interessados no que a gente chama de portadores de carga livre, que vão ser elétrons livres, que a gente já falou um pouquinho, naquele exemplo que é o protótipo do diodo. E na aula que vem a gente vai ver um segundo tipo de portador de corrente, de carga, que são buracos. Então, se a gente quer que esse ρ seja a concentração de cargas livres, no material semicondutor existe um processo chamado recombinação, que eu vou discutir mais para frente, que efetivamente torna uma carga livre e uma carga não livre. Muito parecido com casamento. A pessoa existe, ela está livre, ela encontra alguém, ela casa, ela não morreu, a pessoa ainda existe. Mas agora ela não está mais livre. Então, se você estiver interessado na concentração de pessoas livres, o casamento constitui um mecanismo de perda ou morte, se você for mais dramático. E a gente tem que incorporar isso na nossa relação. Então, não é que a carga sumiu, não é que a pessoa morreu. Simplesmente ela deixou de ser livre. Então, nós não estamos... Essa relação é válida para todas as cargas do universo. Se a gente está interessado nas cargas livres, a gente tem que incorporar esse mecanismo de perda. Entenderam a ideia, gente? Recombinação é aquele bagulho que rola no... Quando você vai apagar memória ROM? Não. Recombinação... Talvez na aula de hoje ainda consiga falar. Existem duas regiões, ou bandas de energia num semicondutor. Quando o portador pula de uma banda para outra, quando ele vai da banda mais energética para menos, ele deixa de ser livre.
E aí esse processo a gente chama de recombinação. Entendi. É simples, não é nada complicado, não. Mas vocês entenderam que quando eu digo que existe um mecanismo de perda, eu não estou dizendo que a lei universal de cargas são conservadas é ferida, correto? Eu estou dizendo que para nós, para a gente, esse ρ não é concentração de cargas totais do universo, mas concentração de cargas livres. É o que nós vamos estar interessados mais para frente. Ficou claro, pessoal? Porque não fere, porque se esse ρ for concentração de cargas totais, essa relação é sempre válida. Mas se esse ρ for concentração de cargas livres, eu tenho que incorporar o mecanismo de perda. Mas a carga ainda existe. É igual a analogia que eu fiz com as pessoas, lembra, Manu? Antes de eu casar, eu existia, certo? E eu era livre. Depois que eu casei, algumas pessoas dizem que eu parei de existir, mas você entende que eu ainda estou aqui. Eu não morri. Eu só mudei o status. E nós vamos estar interessados só nas cargas livres, só nos povos solteiros. Entendeu a ideia? Stefano, você está perguntando sobre o mecanismo de recombinação? Por que ele acontece? Vocês lembram quando eu falei do poço? Ou da caixa que você tinha... pensa na unidimensional. Você tinha o ground state, aí você tinha o superior e o mais de cima, lembra? Os níveis de energia. Então, esse processo de recombinação, ele não é só para bandas. Por exemplo, se você tem um elétron aqui, depois de um tempo, ele cai para cá. Esse processo a gente chama de recombinação também. E aqui ele fica. Ele sempre tende a cair para o estado menos, para o ground state. Aí, por conta de excitação térmica, ele pode voltar. E a probabilidade dele estar em algum orbital é dado pelaquela fórmula da função de partição. Mas vamos supor que a energia térmica seja baixa. E ele está sempre aqui. Aí você pode, por exemplo, fazer ele absorver um fóton e ele passar para cá. Depois de um tempo, ele vai cair aqui emitindo fóton. Se a sua pergunta for por que ele cai daqui para cá, a resposta é uma. Se a sua pergunta só for o que é o processo de recombinação, é isso que eu te expliquei. Então, o que você está perguntando? Por que ele cai? Por que ele não fica aqui para sempre? É isso que você está perguntando? Eu não sei se é sim. É porque não existe vácuo absoluto. Existe sempre uma flutuação de campo eletromagnético. O vácuo, ele não tem energia zero. Esse campo eletromagnético que flutua, esses fótons, eles que derrubam o elétron daqui para cá. Então, é devido ao acoplamento do elétron com o estado de zero fótons do vácuo. É um efeito inerentemente quântico. Se fosse o mundo fosse clássico, não teria isso. Eu respondi, não respondi, né? Porque eu não dei aula de mecânica quântica para vocês, mas a culpa é do vácuo. Então vamos lembrar o que a gente tinha antes. Nossa, esse trem tá demorando para secar. A gente tinha aqui
vezes a área, vezes ΔT. Eu vou deixar um espaço aqui, tá? Vou deixar um espaço aqui. Vezes a área. Aliás, por que eu estou sendo tão radical assim? Agora que eu tenho duas linhas de qualquer jeito, eu tenho espaço, né? Isso aqui é igual. Então vamos lembrar o que a gente tinha. A gente tinha a afirmação que o que entra menos o que sai é o que fica. Correto? Sim. Como eu posso incorporar um mecanismo de perda? Por exemplo, na festinha, vamos supor que o povo empolgou demais e está tendo morte por coma alcoólico. Como que a gente pode incorporar esse mecanismo? A gente precisa primeiro saber a taxa com que a perda está acontecendo, certo? Você precisa de algum parâmetro que expresse a probabilidade do povo da festa morrer por coma alcoólico. Concordam comigo? Então tem que ter algum parâmetro que caracterize a perda. Esse parâmetro, na literatura, geralmente é designado por gama. Tá? E ele é uma frequência. Ela é a probabilidade, então presta atenção, gama é a probabilidade por unidade de tempo do trem dar ruim. Então, por exemplo, se eu tiver P alunos na festa e a probabilidade por unidade de tempo deles morrerem por coma alcoólico é de gama, quer dizer que no intervalo de tempo ΔT, esse tanto de alunos vão entrar em coma alcoólico. É esse que é o significado físico desse parâmetro. Então vamos supor que gama seja 0,1 por minuto. No intervalo de tempo de 1 minuto, 0,1 vezes P alunos, ou seja, 10% dos alunos, vão entrar em colapso. Entenderam o significado físico do gama? Sim. Então isso aqui é o tanto que morreu. É o tanto de partícula que perdeu. No intervalo de tempo ΔT. Então, para eu incorporar isso aqui, basta eu subtrair isso aqui por gama P ΔT. O tanto de gente que entrou, menos o tanto de gente que saiu, menos o tanto de gente que entrou em coma alcoólico, é o tanto de gente que está na festa. Professor, mas o nosso P ele variava. A gente não tem que levar isso em consideração, não? Por isso que a gente está fazendo tudo no intervalo de tempo pequeno. Ah, Sua beleza. intuição está perfeita. Você está falando assim, mas esse P aqui, ele não tá mudando? Por isso que a gente pegou esse tanto no intervalo de tempo curto. Não vale pegar um ΔT grande, porque o próprio P aqui vai mudando. Por isso que se você tiver só o mecanismo de perda, ele decai exponencialmente. Essa questão da exponencial vai aparecer daqui a pouco na aula. Mas você entendeu? Que você tem toda a razão? Sua intuição está certinha? Mas se ΔT for um instante de tempo curto, tá tudo bem, né? Uhum. Todo mundo entendeu, gente? O comentário do seu colega? Então, mas a gente não quer P, certo? O que a gente quer? Densidade. Isso. Então, como é que a gente expressa isso?
Rho vezes a área vezes ΔZ. Então, isso aqui é o P. Certo? Quem foi que tinha... Manu, foi você que perguntou como é que não feria a lei da conservação de cargas, o mecanismo de perda? Foi você, Manu? Tá. Então, é igual você pensar nesse exemplo. A gente está transformando o Rho não mais em número de pessoas na festa, mas número de pessoas acordadas na festa. Então, isso aqui, a pessoa ainda está na festa, mas ela desmaiou. Então, ela não participa mais, ela não é mais legal. Então, nós mudamos o significado do Rho aqui. Não é mais número de pessoas na festa, é número de pessoas acordadas. Então, agora eu preciso desse mecanismo. É a mesma coisa. Aqui vai ser concentração de cargas livres. Isso aqui te dá o tanto de carga que deixou de ser livre. Mas a carga ainda existe, a carga está lá ainda. Entendeu, Manu? Ó, não dividi por P aqui, viu, gente? Eu só tô... Ficou parecendo que eu dividi por P aqui, né? Eu só tô realçando que isso aqui é o P. Então, esse P aí, eu vou colocar aqui gama, Rho, A, delta Z, delta T. Beleza? Ok, gente? Tranquilo? Então, ó, vou dividir todo mundo por A, delta T, vezes delta Z. Vou dividir todo mundo por A, delta T, delta Z. Então, aqui vai sobrar o meu bom e velho delta T, aqui vai sobrar delta Z, e aqui vai cortar tudo. Então, eu vou ficar com o que entra menos o que sai aqui. Ficou horroroso essa parte aqui, né? Mas vocês entenderam que é isso menos isso dividido por isso. Tá, gente? Então, entenda que isso aqui tem um colchete, tá? Claramente, isso aqui vai ser menos a derivada, isso aqui vai ser mais a derivada. Então, aqui a gente chega finalmente em menos TJ TZ menos gama Rho é igual a dρ dt, que é o nosso resultado alvo. Tranquilo? Todo mundo pegou? Então, esse parâmetro é o parâmetro que expressa a probabilidade de... o mecanismo de perda, né? Nós não vamos calcular isso aqui vai ser parâmetro dado para a gente. Você deve, pelo que eu falei para o Stefano, vocês devem imaginar que o cálculo disso aqui envolve mecânica quântica, né? Nós não vamos fazer isso. Mas é uma das coisas que mecânica quântica mais gosta de calcular, é exatamente esse parâmetro. Não, eu acho mais fácil explicar o significado físico dele em termos do gama, da frequência. Mas na literatura é bem mais comum vocês encontrarem, ao invés do
ponto gama, que é a frequência, vocês encontrarem o parâmetro chamado tau, que é o tempo de vida, que por definição ele é o inverso do gama. Então, se gama tem unidade de frequência, probabilidade por unidade de tempo, tau tem unidade de tempo. E ele é chamado de tempo de vida porque ele dá o tempo típico, não é exato, é típico, que demora para uma partícula sofrer a recombinação, ou para alguém casar, ou para os alunos ter o coma alcoólico, por aí vai, tá? Então o significado físico dele é bem transparente. Se tal for 1 nanosegundo, quer dizer que a partícula livre demora mais ou menos 1 nanosegundo para sofrer o processo de recombinação. Aí, com essa notação, a gente chega na versão que eu quero. Tá? Tá claro, gente? Mais um J, professor? Pois é. Você tem razão. Isso aqui é o J. Eu não consigo fazer o tal. O tal, na verdade, é assim. Ah, é verdade, é um tal. Eu acho que é o contrário. Exato. Todo ano eu cometo esse erro. E eu nunca passo um curso sem fazer isso. Não tem um ano que o aluno olha para a lousa e pergunta, outro J? E eu vejo, não, gente, eu quero tal, não quero J. É incrível a incapacidade do ser humano de aprender com os próprios erros, né? Mas o tal é o contrário, tá? Eu quis escrever errado. Mas eu não gosto dessa letra, ela é muito parecida com J. E eu já não sou muito bom de desenho, né? A condição física que envolve esse tal, Stefano, depende de vários fatores. Depende da separação da energia do processo que está envolvido e depende de quantos estados estão envolvidos no processo. Naquele exemplo que eu te dei, só tinha 2 estados. Aí depende só da separação entre eles e da temperatura, porque a temperatura, se você estiver no vácuo, aí vai depender só da separação entre eles. Mas se você tiver a uma temperatura T, além do vácuo, você tem uma densidade de fótons de acordo com a temperatura, e essa densidade também influencia nesse tal. Ok? Assim, na prática, o que o engenheiro faz é mudar a quantidade de estados que tem esse processo. É isso que a gente faz em pesquisa, por exemplo. Você tenta mudar esse tal, aumentando ou diminuindo a quantidade de estados envolvidos no processo. E aí o parâmetro que expressa isso é chamado densidade de estados, que inclusive é assunto da nossa aula. Eu acredito que sem essa aula que vem na outra, eu já vou ensinar o que é densidade de estados para vocês. Então, assim, na prática, é a densidade de estados que vai ser o que você pode fazer para trabalhar esse tal aqui. Ok? Então, alguém tem alguma pergunta sobre a relação? Não? Fechou, então, a relação? Então, como eu falei agora mesmo, nesse curso a gente está interessado em 2 tipos de portadores. Vão ter 2 tipos de portadores em semicondutores: elétrons livres e buracos. Os elétrons livres, a gente vai denotar a concentração de elétrons livres pela letra N. E a gente vai denotar a concentração de buracos pela letra P. Buracos são portadores de carga positiva e elétrons de carga negativa. Essa fórmula
é sempre válida, mas a gente não quer essa fórmula em termos de ρ. A gente quer essa fórmula em termos de NP. Então, agora eu quero transformar a fórmula para a forma que nós vamos usar no curso. Então, se eu tiver concentração de elétrons, N, a concentração de cargas vai ser nada mais, nada menos do que a carga fundamental do elétron vezes a concentração de elétrons. Correto? Se eu tiver concentração de buracos, é a mesma coisa, mas agora a carga é positiva. Então, notem que ρ tem que ser coulombs por unidade de volume. Isso aqui é número de elétrons por unidade de volume. Vezes a carga de cada um dos elétrons, eu tenho coulombs por unidade de volume. Aqui eu quero também coulombs por unidade de volume. P é o número de buracos por unidade de volume. Multiplico pela carga de cada buraco, que é a mesma carga do elétron, só que com sinal oposto. Eu não expliquei isso porque vou explicar na aula que vem. É só multiplicar pela carga de cada buraco para eu ter o ρ. Entenderam, gente? Professor, eu não entendi o que é esse buraco aí. Você não entendeu porque eu não te expliquei. Estou te contando que eu vou explicar na aula que vem. Por enquanto, eu só quero que você saiba que o buraco é um portador de carga positiva, que vai contribuir para a corrente. Tá, ok. Mas eu não vou te explicar hoje o que é o buraco. Hoje eu só estou te contando que ele existe e que ele vai ser importante no futuro próximo, tá? Entendi. Eu pensei que tinha perdido alguma coisa, desculpa. Não. É o assunto da aula que vem. O Stefano já está adiantando que o buraco é a ausência de um elétron. É isso mesmo, Stefano. O buraco é a ausência de um elétron. Alguns livros semicondutores em português, em vez de chamar o buraco de buraco, chamam de lacuna. Mas é buraco. Imagina, você vai respeitar um amigo seu te falar, ontem eu estava andando e caí numa lacuna. Não vai, né, gente? Então, como é que essa fórmula vai ficar em termos do N? É só trocar o sinal aqui, né? Vai ficar mais que N menos N Q. Então, onde Q é a carga fundamental. Essa é a versão da fórmula em termos do N. Ok? Lembra, N não tem carga. N é concentração de elétrons, mas não de carga. A unidade de N é só 1 sobre volume. J continua sendo corrente elétrica. Fluxo de coulombs. Aí tudo tá certo, porque tem o Q aqui. Gente, vocês estão entendendo a notação? Porque muitos alunos se confundem aí com a notação e as unidades. Tá claro? Professor, Oi. antes de você substituir essa densidade, ela já era carga por metro Sempre, volume? isso. Na verdade, a fórmula é geral. Quem foi que perguntou agora? É Caroline. Carolina, a fórmula é geral. Então depende do que é o J, entendeu? Se J for fluxo de passarinho, ρ é concentração de passarinho. Concorda? Tá, entendi. Como J vai ser densidade de corrente elétrica, coulombs por unidade de metro. Que coulomb por unidade de metro, Milano? Coulombs por unidade de área. ρ necessariamente vai ter que ser concentração de cargas, coulomb por unidade de volume. Entendi. Entendeu? Então a fórmula é geral. No contexto do nosso curso, J vai ser corrente elétrica, portanto o ρ tem que ser concentração de cargas. Então, Stefano, isso aqui é coulomb por unidade de área. O ρ vai ser, continuando o que eu acabei de falar para a Carolina, se J é coulomb por unidade de área, ρ é coulomb por unidade de volume. N e P é número de alguma coisa. N é número de elétron, P é número de buraco, por unidade de volume. Então,
tanto N como P tem unidade de 1 sobre volume. Multipliquei por Q, que tem unidade de Coulomb, eu tenho Coulomb por unidade de volume. Ficou claro? Então agora eu vou pôr a fórmula em termos do P. Eu não entendi, professor. O N, o número de elétrons é 1 sobre o volume? N não é número de elétrons, N é Não. concentração de elétrons. Concentração de É o número de elétrons por unidade de volume. por unidade de volume. Tá, Então faz sentido. N tem unidade. Qual é a unidade de M? 1 sobre metro cúbico. 1 sobre unidade de volume. Entendi. Entendeu? Ok, obrigado. E o buraco é a mesma lógica? Mesma coisa. Entendi. Então, NP tem a Ok. mesma unidade. Ele só tem significado físico diferente. N é o número de elétron por unidade de volume e P é o número de buraco por unidade de volume. Entendi, obrigado, professor. Então, se eu quiser expressar isso aqui em termos do P, aí eu não precisava nem ter trocado o sinal. Aí o sinal é o mesmo. Então, aqui vai ficar P. E aqui vai ficar P. Mas sem o negativo aqui. Então, agora imagina a seguinte situação. Imagina que você tem uma região, de novo pus um eixo Z aqui. Daqui para cá, na parte negativa do Z, você tem um fluxo de corrente. Eu vou usar buracos só para manter o sinal da fórmula original, tá? Mas até no livro eu falo para vocês repetirem o processo para elétrons e dou a resposta para elétrons, mas deixo para vocês treinarem sozinhos, que é a mesma lógica. Então imagina que daqui para cá eu tenho uma certa corrente, não sei que corrente que é essa. Da esquerda para a direita, a parte para Z negativo, da esquerda da origem, eu só sei que tem uma corrente, mas não sei que corrente que é essa, não sei nada sobre a corrente. Ok? Do meio para a direita, eu sei que só tem corrente de difusão. Só difusão. Só difusão daqui para cá. Então, Z maior que zero, só difusão. Quer dizer que as cargas chegaram aqui, aqui eu tenho certeza que não tem campo elétrico. Aí eu sei que não tem corrente de arrasto, vai ter só de difusão. Essa é uma situação dominante em junções PN, por isso que eu estou interessado em tratar ela de maneira particular. Em uma situação dessas, eu tenho que atribuir... não preciso fazer isso agora, não, vou fazer isso depois. Em uma situação dessas, eu geralmente estou interessado em saber qual é o comportamento da distribuição da concentração de portadores ao longo da região onde eu tenho só corrente de difusão. Então, eu tenho só corrente de difusão e eu tenho um mecanismo de perda também. Então, eu tenho um tempo de vida aqui, eu tenho um tal. Então, imagina, tudo que você sabe é, daqui para cá, tem difusão de buracos e eles estão sofrendo recombinação a uma taxa com um tempo de vida tal. Pergunta: qual é a dependência espacial da concentração de buracos no regime estacionário?
Essa é a pergunta que a gente quer responder. Então, o que é regime estacionário? Regime estacionário quer dizer que essas coisas estão acontecendo, tem uma dinâmica, mas as concentrações não estão variando o tempo. É o que vai acontecer se tiver corrente contínua. E é o que acontece também quando você tem corrente alternada, desde que a corrente alternada não seja muito, muito, muito veloz, que aí sai do escopo do nosso curso. Então, em regime estacionário, qual é a concentração? Como a concentração de portadores depende da distância, quando você tem corrente de difusão e um mecanismo de perda. Entenderam a pergunta? Ô, professor, eu queria que você explicasse a situação de novo, porque eu fiquei um pouco perdido. Então, eu estou interessado no comportamento de P, da concentração de buracos, da origem para Z positivo. E eu sei, no futuro eu vou explicar como é que eu sei disso, mas a gente vai saber que nessa região só tem corrente de fusão. Entendeu? Essa corrente J também é de buracos. Claro, sim, de buracos. Beleza. Tá, acho Então que só entendi. tem corrente de buracos, tem o mecanismo de perda e eu estou em regime estacionário. São essas informações do problema. São essas informações que nós vamos ter. Pergunta: dada essas informações, qual é o comportamento de P ao longo de Z? Se tem um regime de perda, a gente espera que P vai caindo, certo? A concentração vai diminuindo à medida que ele vai avançando em Z, porque tem um mecanismo de perda, correto? Correto, pessoal? Tá, mas a gente precisa quantificar isso. A gente precisa saber exatamente como é que ele cai. Se é uma reta, se é uma exponencial, se ele cai como logaritmo neperiano, como cosseno hiperbólico. A gente tem que saber exatamente como que ele cai. Ok? Então, nós vamos invocar a nossa lógica. A gente sabe que tudo que entra, menos o que morre, é o que fica. Se eu estou em regime estacionário, o que fica não pode estar mudando o tempo, certo? Se eu estiver em regime estacionário. Concorda? Então, dp/dt em regime estacionário é? Zero? É zero. Então, eu sei que nessas condições isso aqui é zero. Bom, então eu sei que menos dj dz é igual a QP sobre tal. O que mais que eu sei? O que mais que eu sei? Eu sei que a corrente é só de difusão, certo? Aham. Então, qual a relação entre J e P? Qual a relação entre J e P? Que é inversamente proporcional. Não. Não sei se é isso que você... Ah, tá. A gente viu na aula passada que a corrente de difusão depende da variação da concentração de cargas. Essa é a corrente de difusão, certo? Certo. Então, isso aqui vai ser menos D Q vezes dp dz. Correto?
essa fórmula vai virar o quê? Esse negativo vai cancelar, certo? O negativo fica positivo, por causa desse menos. Aparece o D, esse Q corta com esse Q some. Então aqui vai ficar derivada segunda em relação a Z de P vezes D. Tá claro? Tá claro, gente? Eu só substituí a fórmula do J por essa aqui, Caroline. Você quer que eu volte? Então, ó, o que eu tinha? Eu tinha menos dj dz igual a q p sobre tal. Isso aqui é o que eu tinha. Correto, Carolina? Isso é o que eu tinha. Aí, a densidade corrente, a gente viu na aula passada que é dada por essa relação. Esse aqui é o ρ. Eu expressei o ρ em termos do P. ρ é Q vezes P, correto? Então aqui é ρ, aqui é P. Aí eu só substituí o J por essa expressão. A derivada primeira virou derivada segunda. O sinal de negativo multiplicou por esse, virou positivo. Esse Q cortou com esse. Esclareceu? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Tá. Qual que é a solução? Eu vou passar esse D para baixo. Qual que é a solução desse DO? Alguém sabe? Todo mundo sabe, né? Qual que é a solução dessa DO? Gente? E elevado a menos t sobre d tal. Se deriva duas vezes, tem que ter. Então vai ser um número vezes elevado a menos z sobre a raiz de d tal mais b. Ele admite solução positiva também, né? Porque é a derivada segunda. E a exponencial é real, né? Porque é positivo aqui. Se fosse negativa, a exponencial seria imaginária. Mas a exponencial é real. Concorda, gente, que essa é a solução da EDO? Você pode ter um termo constante aí também, mas esse termo não interessa para a gente agora. Ele vai interessar mais para frente, mas no futuro eu discuto ele. Então, vamos ver. Para z indo para infinito, fisicamente a gente sabe que a concentração, quando você for para o z infinito, ela vai ter que ser? Zero. Porque está morrendo, né? Então esse b aqui necessariamente tem que ser? Zero. Porque se esse b for diferente de zero, o que vai acontecer com esse p de z? Vai para infinito. Vai para infinito, Mais ou menos. mas ele tem que ir para zero, né? Então esse b tem que ser? Zero. Zero. E esse a não é nada mais, nada menos do que o p avaliado no ponto zero? Então,
para Z maior ou igual a zero, a gente chega à conclusão que P de Z é igual a P de zero vezes E elevado a menos Z, dividido por um parâmetro que a gente chama de L, onde L, obviamente, é a raiz do coeficiente de fusão vezes o tempo de vida. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que as partículas vão decair exponencialmente, certo? Correto, pessoal? Aham. Quando você andar aqui uma distância L, quando aqui você tiver L, aqui você tem um valor de P0 sobre E, que é um valor referência para a gente falar que é pequeno o suficiente para você chamar de zero. Certo? Então, L é uma medida da distância típica que a partícula percorre antes de morrer. E a distância típica que a partícula percorre quando ela está andando, quando você tem uma corrente de difusão. Então, L é chamado de comprimento de difusão. É o comprimento típico que a partícula percorre por difusão, não tem uma força arrastando ela, não tem corrente de arrasto, tem só difusão. Mas para valores muito maiores que L, não tem corrente, não tem partícula, não chegou lá, porque elas morreram devido ao processo de recombinação. Entenderam, gente, a ideia? O que nós concluímos usando matemática? E o significado físico do comprimento de difusão? Aí, se você quiser inverter, se você quiser que a sua corrente chegue aqui, daqui para cá seja de difusão, nós vamos precisar inverter isso também. Aí o A morre e o B sobrevive, né? E aí você vai ter mais Z sobre L. Tá? Não, é isso que determina a corrente que passa pela junção PN. Mas o que determina o tamanho da junção PN é você, engenheiro. Mas dado o que você fez para construir sua junção PN, você vai ter uma corrente predominantemente de difusão, cuja concentração decai exponencialmente. Tá, Stefan? Então, nós vamos usar essa relação para deduzir a relação tensão e corrente na junção PN na última aula do curso. Ela vai voltar, tá? Notem que a gente deduziu que a concentração cai exponencialmente simplesmente sabendo que o que entra menos o que sai é o que fica. Perdão, o que entra menos o que sai, menos o que morre é o que fica. Então, esse é um exemplo do que o Galileu falava, né? Se você descrever processos físicos em linguagem matemática, o mundo se abre. A gente nunca teria chegado numa conclusão tão precisa, tipo que o decaimento é exponencial, se a gente não tivesse colocado a nossa ideia em linguagem matemática. Ok? Todo mundo entendeu? Acho que entendi. E o eixo vertical, né, do gráfico é a concentração, É então. a própria concentração, Entendi. perfeito. Tá. Aqui eu estou representando P de Z e Z. Ok. Acho que entendi, professor. Obrigado. Carolina está digerindo?
A gente está interessado na corrente só em uma direção, Ian. Mas você poderia generalizar isso para uma corrente tridimensional também. Mas a gente não precisa, porque a junção PN é a corrente unidimensional. Posso pagar, gente? Caroline está pronta para sobremesa ou ainda tá digerindo? Isso aqui foi o que, gente? Foi um hambúrguer do trem-bom? Ou foi uma saladinha de folhas e frutos do mar? Ô, professor, você pode explicar rapidinho de novo o L? O L é o... Eu vou colocar aqui o desenho de novo. Perdão. Eita. Então, a gente chegou nisso aqui, né? Se esse aqui é a concentração inicial, P0, no valor de L, ela cai 1 sobre esse. 1 sobre E é o famoso 3 dB, lembra? Então, L é essa distância aqui. Então, P, a gente chegou nessa fórmula. Então, L é a raiz do coeficiente de difusão vezes o tempo de vida. Então, o significado físico de L é, se eu te perguntar qual distância eu tenho que andar em Z positivo, de maneira que eu não vou mais ver carga, não vai ter mais corrente. L te dá uma boa medida, entendeu? Então, se L for 1 micron, você sabe que 10 microns para frente não tem mais nada. Então, ele é o comprimento de difusão. É o tanto que as partículas se estendem em Z positivo só por difusão na presença de recombinação. Entendi. Ok. Entendeu o significado físico? Sim, entendi. Então, eu geralmente dou um exemplo altamente politicamente incorreto, mas familiar. Vocês devem ter ouvido falar do Tusca, né? Bastante, professor. O Tusca é uma lenda, né? O Tusca virou genocídio já, porque todo ano morrem uns 3, 4 alunos. Mas imagina uma situação onde você está lá na sua festinha do Tusca, você coloca uma linha aqui e você faz uma espécie de Hunger Games do Tusca. Você cava uns buracos aqui, aleatoriamente. E daqui para cá só passa bêbado. Daqui para cá só passa bêbado. Por que bêbado? Porque a corrente de fusão, a direção da velocidade é aleatória. E o bêbado anda de maneira aleatória. Entendeu? Então daqui para cá só passa bêbado. Eu não quero que passe sóbrio, porque o sóbrio é a corrente de arrasto. Tá entendendo a minha analogia? Sim. Aí os bêbados não vão cair nos buracos? Vão. Com uma taxa tal. Vamos cair no córrego. Isso. L é a distância típica que você tem que chegar para você não ver mais nenhum bêbado. Os bêbados não alcançam uma distância muito maior que L, entendeu? Entendi. Ficou claro? Ficou assim, professor. Obrigado. Muito bom o exemplo. Mas é isso, é a mesma coisa. Ok, pessoal? Então, lembra disso. Corrente de fusão é o bêbado. O sóbrio é arrasto, que ele vai andando na direção certinha. Mas a difusão é aleatória. Então, conta aqui para mim, gente. Isso foi hambúrguer do trem-bom ou foi saladinha de frutos do mar levemente cozidos? Qual foi o nível dessa aula? Foi muita matemática, mas foi tranquilo até. Então, tá no nível Eu achei. saladinha? Acho que pro conteúdo, pra densidade do conteúdo, acho que foi ok. Então, tá uma saladinha relativa, é isso que você tá falando? Uma saladinha com aquele molho de maionese, assim, bem...
uma Caesar salad. Só que Exato. em vez de frango, veio carneiro. Pois é. Gente, eu não consigo escrever hoje tá hambúrguer, Carolina. Mas comparado com os outros dias, tá mais leve ou tá igual? Por que eu tô perguntando isso? Porque eu preciso... Todo ano eu pergunto isso, porque eu tenho que saber o ritmo que eu ponho a aula, entendeu? Eu conseguiria ter terminado essa aula 40 minutos para trás, se eu tô entendendo que tá trivial. Se vocês estão falando que não tá difícil, mas também não é a saladinha, aí eu tenho que maneirar o ritmo. Então eu efetivamente estou perguntando se o ritmo tá bom. Sim, eu vou ter que reassistir para entender um pouco melhor a parte matemática ali, mas tá indo, tá Mas tranquilo. você não ia ficar feliz se eu tivesse acelerado. Não muito. Tá bom. Tá bem. É a opinião de todo mundo aí? Da Carolina, acho que é também, né? Então, o ritmo tá razoável, gente? Ou vocês acharam muito lerdo ou muito rápido? Tá. Então, eu vou começar no final desse... a gente ainda tem uns 25 minutos. Eu quero começar a falar da teoria de bandas, mas eu vou voltar nela na aula que vem, tá? Isso aí já é na parte de semicondutores? Já estamos... Agora sim, a gente saiu física e estatística, nós estamos entrando em física do estado sólido. Mas a gente vai fazer uma visita rápida para a física do estado sólido. E logo, dentro da física do estado sólido, a gente vai entrar em semicondutores, entendeu? Lembra daquele mapa que eu fiz, que semicondutores é uma parte de física do estado sólido? Lembra? Aham. Pois é, então eu tenho que dar um pouco de contexto aqui e a gente já entra em semicondutores, ok? Então o que eu quero fazer aqui? O que é a teoria de bandas? Qual é o problema que a gente quer tratar? Vamos pensar em um átomo que tem os seus orbitais. Lembra do colégio? S, P, T. Lembram? Aham. Tá. Se eu for fazer um diagrama de energia desses orbitais, eu vou ter alguma coisa mais ou menos assim. Então aqui é energia. Aqui eu vou ter o orbital S, que tem 2 orbitais aqui. Aí aqui eu vou ter o P, que tem mais um 6 aqui. O D eu nem lembro mais quanto, um monte. Então, S, P e D é um conjunto de orbitais, tá? O termo técnico para isso é degenerescência. Quando você tem mais de um estado, mais de um orbital com a mesma energia. Então, S são 2, P são 6. Eu tenho que fazer a conta aqui, não quero fazer, tá? Mas é ainda maior do que P. Tá entendendo, gente? Então, se eu fosse fazer uma representação dos orbitais dos átomos, eu faria algo assim, correto? Correto, gente? Sim. Agora, o que é a teoria de bandas? Ela é a teoria que descreve o que ocorre quando você pega vários átomos, geralmente do mesmo elemento, e coloca eles próximos o suficiente para que eles interajam. E essa interação altera esses níveis de energia. Essa interação é uma ligação química. É uma ligação, sei lá, ou iônica, ou covalente, alguma coisa nesse sentido. Qual é o nosso interesse? A gente não está interessado em saber a natureza da ligação. Mas a gente está interessado em evoluir, em estudar a evolução desses diagramas à medida que você vai trazendo um monte de átomo, um para perto do outro, de maneira que você forma um sólido, que é formado por um mundo velho de átomo.
Então, o que nós vamos ver na aula que vem? Eu só vou adiantar o que a gente vai ver na aula que vem. A gente vai ver que, à medida que você traz vários átomos, esses orbitais, que estão tudo encavalados, quando eles começam a interagir, ocorre o que a gente chama de quebra de degenerescência. Então, esse orbital que era 2, agora esses dois fica separado. Mas agora, se eu tiver 2 átomos, eu não tenho 2 orbitais, eu tenho 4. Então, você começa a ver 4 linhas aqui. O de cima, você tinha 6, agora você tem 12. E você vai ver 12. Esse aqui, talvez, não... Na verdade, estou falando o contrário. São os de fora que participam. Então, se a ligação, por exemplo, se o S não participa, você continua vendo um aqui que virou 4. Aí, se esse aqui participa da ligação, você vai ver aqui 12 risquinhos separados. 12 risquinhos. E aí você traz o terceiro, esses 12 vira 36. Vira 18. E aí você vai ter 18 desses risquinhos. E aí talvez esse aqui também está participando. Aí você vai ter vários risquinhos aqui também. Então, quando você tem 2 átomos, esse orbital aqui, em vez de ser 2 orbitais, passa a ser 4. 2 para cada átomo. Esse, em vez de ser 6, passa a ser 12. 2 para cada átomo. Quando você tem 3, você vira 3 vezes 6, 18. 3 vezes 2, 6. E eles começam a separar por causa da interação. À medida que você vai formando mols de átomos, esses orbitais se separam de maneira tão pequenininha, mas com uma separação tão pequena, que você pode tratar eles como contínuo. E aí forma o que é chamado de banda. Então, a banda de energia é uma região de energia onde os orbitais são discretos, mas são tão próximos um dos outros que a gente trata como se fosse contínuo. E pode ser que tenha uma separação de energia entre bandas. Por exemplo, pode ser que essa banda e essa emende, ou pode ser que não. E aí a gente vai ver na aula que vem que é a ocupação dessas bandas, ou seja, se todos os orbitais aqui estão preenchidos por elétrons e todos os orbitais aqui estão preenchidos por elétrons, ou parcialmente preenchido, ou nada preenchido, ou seja, se é a ocupação dessas bandas que define as características elétricas do material. Então, esse vai ser o assunto da aula que vem. Eu não vou provar rigorosamente como é que esses orbitais se separam, porque isso envolve mecânica quântica. Mas eu vou colocar um exemplo mecânico análogo, que é o oscilador harmônico, que é a mesma ideia, a mesma física. No livro eu ponho, inclusive, a descrição matemática do oscilador harmônico, mas aqui na aula eu vou explicar só qualitativamente. E aí a gente vai ver, então, dado essas propriedades de ocupação de banda, o que define o material semicondutor. Então, esse é o plano. Pegaram a ideia, gente? Beleza. Todo mundo entendeu? Não tem muito o que entender, né? Porque eu estou só dando o caminho das pedras. Só um spoiler. Então, se vocês puderem, inclusive, já ler o material antes da aula, vai ajudar bastante, tá? A gente andar num ritmo bom aí. Pra gente não precisar correr no final do curso ou ter que marcar aula extra. Alguma pergunta, gente? Professor, isso tem alguma coisa a ver com banda larga? Por alguma razão? Não, banda larga tem a ver com sinais e sistemas. Ah, tá. Ou se você estiver também criando cavalo, né? Não faz muito sentido eu adentrar nisso agora. Bom, ok. Descubro a aula que vem. Não, é que tem um que tem um nome parecido. Não é banda larga, Ah, esqueci. Tem uma raça de cavalo que tem um nome parecido com isso. Foi uma piada cretina. Pessoal, eu não vou começar, então, a falar disso, porque tem menos de 20 minutos, não vai dar tempo nem de eu começar. Então, eu vou começar na aula que vem. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente pode encerrar aqui.
Tranquilo a aula, então? Tranquilo. Então, na aula que vem, teoria de bandas, tá? Eu vou encerrar a gravação, ver se alguém quer fazer alguma pergunta em off aqui. Tchau, YouTube. Não perca o próximo capítulo.